Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco sempre. Estarei lendo 2 Reis 8, que diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu só conferir alguma coisa aqui. Tá. Então, gente, olha que tremendo nessa palavra, a qual o Senhor deu a respeito da restituição dos bens da sunamita. Glórias a Deus, né? Bom, pessoal, já saiu lá fora? Você já viu o céu? Que estrelado, que lindo. Que exército maravilhoso. Maravilha, né, gente? Glória a Deus, né? Deus é bom em todo tempo. Então, pessoal, nós fizemos a leitura aqui sobre a sunamita. A sunamita era uma mulher estéril, não podia ter filho, né? E ela era uma mulher que compadecia, né, das pessoas. Ela era uma mulher que tinha compaixão, né? Amor, né? E quando Eliseu, ele viajava, ele viajava a pé, né? E ele passava ali pelas terras dela e parava ali na casa dela, né? Com certeza eles chamavam Eliseu e o moço Geazi para entrar, tomar um café, descansar, né? Aí ela falou assim para o marido dela: esse homem aí é um homem santo, né? Vamos fazer um quarto para ele. Quando ele viajar, passar por aqui, ele dorme ali. Aí o marido falou assim: tudo bem. Aí, então eles construíram um quarto para ele e colocou ali uma cama, um candeeiro, né? E então toda vez que Eliseu vinha por ali, passava e dormia lá, né? Descansava lá, né? Aí Eliseu falou assim para o moço: o que que a gente poderia fazer por essa mulher, né? Para agradecer, né? Aí ele falou, o Geazi falou assim: viu, essa mulher é estéril, ela não tem filho, né? Aí então Eliseu falou: tá. Então Eliseu chamou ela e falou para ela que ela ia ter um filho. E ela falou: meu Deus, mas a gente já está de idade, né? Mas Eliseu falou: não, você vai ter. Aí realmente ela teve mesmo um filho, né? Deus deu um filho para ela em recompensa pelas bondades, né? As caridades que ela fazia, né? Então foi esse o presente que Deus deu para ela, tá? E acontece que esse menino morreu, né? Chegou um certo dia, o menino foi até o pai dele, acho que foi levar alguma coisa para comer, sei lá, né? Foi lá na roça. Chegou lá, então o sol estava muito quente e a cabeça do menino começou a doer.
doer, doer, e ele falava, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E aí pronto, o menino morreu. Aí a Sunamita pegou esse menino e levou lá no quarto que ela construiu para Eliseu, levou ele lá, estendeu o menino na cama do Eliseu e deixou lá. E foi atrás do profeta. Foi atrás. Aí, de longe, a Gease falou assim, ai, aquela mulher lá, a Sunamita, vem vindo. Aí Eliseu falou, vai ao encontro dela e pergunta para ela se está tudo bem, né? Pergunta se vai bem, se a criança vai bem, se o marido vai bem. Aí o Gease foi e perguntou para ela se estava tudo bem. Ela falou, tá tudo jóia, tudo bem, tudo jóia. Aí Eliseu achou meio estranho, né? Porque ela estava indo lá encontrar ele, sei lá o que está acontecendo, né? Mas Eliseu sentiu que tinha algo errado. Aí quando ela encontrou Eliseu pessoalmente, aí ela falou assim, eu não pedi filho para você. Meu filho morreu. Tem como você ir lá, né? Aí Eliseu falou assim, Gease, vai lá você. E você pega o meu bordão e coloca no menino. Aí ela falou, não, eu não aceito isso. Não, por que tem que mandar o Gease? Eu quero que o senhor vá lá. Eu não pedi filho para o senhor. Ela estava brava. Ela não pediu filho para o senhor, para o homem, né? Para Eliseu. E agora o menino pega e morre. Deixasse ela sem filho, então por que dá o filho para ela e depois pega e tira? Foi isso que ela quis dizer, né? Aí Eliseu pegou, foi lá pessoalmente. Aí Eliseu orou a Deus 3 vezes, né? Colocando o corpo em cima do corpo do menino, né? Como se estivesse aquecendo. Aí o menino espirrou 7 vezes, né? O menino respirou e ele pegou e devolveu o menino para sua mãe, né? Ai, glória a Deus, né? Aí então, gente, para começar, a gente viu aqui uma grande lição, ela dizendo, vai tudo bem, né? Ao contrário de nós, né? Que a pessoa nem pergunta, a gente vai falando, lá em casa tá tudo de perna pro alto, tá tudo errado. Aconteceu isso, aquilo, né? E quantas das vezes a pessoa nem pergunta, a gente já quer falar, né? Em casa, tá uma tribulação, né? Eu perdi isso, aquilo. E ela não, ela falou que estava tudo bem. E o menino morto lá na cama do Eliseu, né? Então a gente vê aí um controle, né, um domínio próprio que a pessoa tem, né? E a Sunamita, ela conseguiu isso. Ela se controlou, porque senão ela poderia ter encontrado, porque Eliseu mandou Gease na frente. Ela poderia ter encontrado Gease, descido do cavalo, da mula, sei lá, né? Que ela tava, acho que era a mula, né? Não, era o jumento. Lembrei, era o jumento. Aí ela poderia ter falado, Gease, o negócio é o seguinte, meu filho está lá morto, e... ela acho que poderia ter metido a boca, né? Falado um monte. Tá vendo? Eu era estéril, vocês pegaram e oraram para Deus me dar um filho, meu filho morreu, né? E assim, assim, assim. Mas ela foi uma mulher prudente, calma, né? Ela segurou, né? Ela conseguiu controlar. E ela disse, vai tudo bem, tá tudo bem, tá tudo já. Né? Então, ela foi na pessoa certa para falar aquilo que ela precisava, né? Falar. Mas, então, gente, o negócio é o seguinte. Passou-se o tempo e Eliseu pegou e falou assim para ela, pega a tua família e vocês vão peregrinar em outro lugar, porque Deus chamou a fome na terra por 7 anos. Sabe, gente, que eu estou lembrando aqui
Deus chamou a fome na terra. Então, gente, o Senhor Jesus falou que haveria, né? Terremoto, fome, pestes, guerras, né? E tantas coisas. Deus chamou a fome. Então, pessoal, nós temos que estar na presença de Deus, porque quando Deus chamar fome na terra, a gente vai ser um caos. E tudo está caminhando para isso, gente. Olha aí que situação, né? Graças a Deus que o Senhor ainda não permitiu, né? Porque, olha, tem alguns lugares aí que a fome está extrema, né? Que horror, né, gente? Tem a comida, muita comida, e não pode pegar, né? Por conta dos inimigos. Então, gente, olha, Deus está no controle das coisas. Deus tem os seus porquês, as suas razões. Então, a mulher ouviu esse recado. Levanta-te, vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome na terra por 7 anos. Meu Deus, também. Você já pensou 7 anos de fome, gente? Né? E aí Deus providenciou um meio, né? Abriu uma porta de escape para eles peregrinar em algum lugar. Sabe onde eles foram? Foram peregrinar na terra dos filisteus. Tá vendo? Então, gente, às vezes, né, acontece isso mesmo, né? Os filisteus eram inimigos terríveis de Israel. E deu abrigo para essa mulher, né? Na terra dos filisteus. Então, gente, quantas das vezes também os irmãos iam para o Egito, né? Peregrinar ali, né? Ebimeleque foi para Moabe, que era inimigos de Israel. Então, a gente tem que ver isso aí. Por isso que Deus diz, né? Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, né, gente? Então, porque Deus conhece o coração de cada um, né? Talvez aquele inimigo lá, para você é inimigo, mas é Ele que vai estender as mãos para você, viu? É Ele que vai abençoar a sua casa, né? Então a gente precisa orar pelos nossos inimigos para que o ódio saia dos nossos corações e a gente venha enxergar a verdade, que às vezes as pessoas não é inimigo não, né? Olha, sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Bom, enquanto isso, Geazi, pessoal, estava diante do rei. E o rei, Ben-Hadad, né? Estava conversando com Geazi e falando, Geazi, conta tudo para mim, o que Eliseu fez, né? Ele contou muitas coisas. Com certeza falou de Naamã, que Naamã era leproso. Contou todas as coisas que Eliseu fazia, né? Curava, libertava. Olha, gente, eu acho, tá? A gente não pode ficar acrescentando nem diminuindo. Eu tô falando que eu acho que Deus curou Geazi. Eu acho que Eliseu orou para ele, sabe por quê? Porque como que o rei ia aceitar Geazi diante dele leproso? Não podia, né? Não poderia, de jeito nenhum. Um leproso, ele tinha que ficar fora da cidade para não contaminar os outros. E nós vemos aqui que Geazi estava diante do rei, conversando e contando as maravilhas que Deus fez através de Eliseu. E falando que Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher, da sunamita. E a hora que ele estava falando, conversando com o rei e tudo, ele falou, o rei, essa mulher aí que está entrando aqui, é ela. É a mulher que eu estou falando, que o filho dela estava morto e Eliseu reviveu pela oração. É? Meu Deus.
Sério? É, sério. E aí o rei perguntou, é verdade, dona? É, senhora, é verdade mesmo? Aí ela contou tudinho para o rei, né? E o rei ficou maravilhado, nossa, que incrível, né? Aí o rei falou, o que que a senhora deseja? Ela falou assim, eu quero minhas terras de volta, tudo que é meu, né? Porque eu saí daqui, fui peregrinar na terra dos filisteus, né? Agora eu estou de volta. Aí o rei falou, não, tudo bem, eu vou designar um homem, um eunuco, né? Para que vá e restituir suas terras para você, sua casa será restabelecida. Então, gente, olha, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora, todas as rendas, então, quer dizer que estava em movimento, né? O rei deve ter cuidado disso. Então, gente, olha aí, Deus está falando, gente, de milagres, Deus está falando de prudência, Deus está falando de restituição, mas antes de ser restituída, o que aconteceu? Ela contou para o rei as bênçãos de Deus. Você está entendendo? Tem todo um processo. Ela foi em quem? Ela foi até Eliseu, homem de Deus. Aí depois, na restituição, ela foi até o rei, né? Então, gente, vamos chegar diante do rei, dos reis, que é o Senhor Jesus, para falar a respeito da nossa causa. Qual é a nossa causa, né? Vamos falar com o Rei Jesus, porque o Rei Jesus, gente, ele está aí, né, com mãos estendidas, com braço forte. E a palavra de ontem falando do braço forte de Deus, né? Davi falou, tu tens um braço forte, poderoso. E realmente, gente, olha, gente, se ela voltasse das terras dos filisteus e não fosse reclamar os seus bens, ia ficar no poder do rei, né? Então, gente, o que é nosso, né? Deus restitui, mas se a gente não for até o rei, não será restituído, né? Vamos pedir a nossa restituição, vamos pedir para Deus o que é nosso, por direito, não é verdade, gente? Então, vamos pedir tudo que a gente pode para Deus de direitos, né? Vamos pedir saúde, vamos pedir graça, né, gente? Vamos pedir misericórdia, sabedoria, vamos pedir o que a gente precisa financeiramente, mas sabe que Deus diz, vocês não ganham, sabe por quê? Porque vocês pedem para gastar nos seus deleites, né? Então a gente vai pedir o que a gente precisa, né, pessoal? A nossa porção acostumada, glórias a Deus, né? Então, gente, olha, gente, sabe que o rei, é incrível, né, que o rei, ele chamou o homem de Deus, viu? Olha, ele chamou o Eliseu, o rei Ben-Hadad chamou o Eliseu, viu? Olha lá. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. Ele anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Olha, o homem de Deus chegou. Então o rei disse a Azael, toma o presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo se eu hei de sarar dessa doença. Foi, pois, a Azael encontrar-se com ele, tomou um presente da sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio. Depois diante dele disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para dizer que se eu vou sarar dessa doença. Eliseu disse, vai-lhe dizendo, certamente não sarará, porque o Senhor me tem mostrado que você vai morrer. Então ele
o rei morreu, né? O rei da Síria, tá, gente? Não é o rei de Samaria, é o rei da Síria, né? Que morreu. Ben-Hadad, né? Então, pessoal, é isso. Que Deus venha nos dar graça, né, pessoal, para a gente ser restituído daquilo que a gente perdeu, daquilo que a gente que é nosso, né, que é nosso, né, que é de César, que é de Deus, né. Estenda a mão e dá para Deus que é de Deus, porque se a gente ficar retendo que é de Deus, cada dia que passa vai diminuindo mais, né. Glória a Deus, que Deus abençoe seu dia, dê vitória, dê graça em nome do Senhor Jesus para você vencer. Amém. Glória a Deus.